Olá. Agora sim. Agora funcionou esse negócio. Tudo bem aí? Olá, João. Você sabe, eu não quero que muita gente entre para eu confessar, né? Mas, Ah, na verdade, essa experiência com o Zoom no webinar, a gente começou ontem. ah, O Zoom em específico, que é essa ferramenta que a gente está usando, a gente não tinha feito o webinar até então com ele. uhum. E claro que foi uma ansiedade muito grande, né? E quando você falou, olha, acho que o link. Não, esse negócio não estava funcionando, né? De jeito nenhum, né? Enfim, Ontem foi impressionante. Olha, a gente está assim. Primeiro, muito obrigado, é João, isso. muito obrigado. A gente está naquele período prévio aí de começar, mas muito obrigado. Foi uma experiência que a gente está tendo espetacular. E depois eu vou te passar os vídeos do pessoal da África, Uhum. porque é muito fora do nosso, no meu, pelo menos no meu contexto de experiência. Então, eu fico emocionado em ter as suas experiências com essas coisas de projetos voltados para a comunidade, que são incomuns para a gente imaginar com estudante realmente pegando, né, tal. Então, é, Ah, é fantástico. E você está abrindo o segundo dia, tá, João? tá bom, deixa eu só ver uma coisa, Luiz, se aqui, se eu consigo compartilhar alguma coisa aqui. Olha, eu vi ontem que sim, mas eu não sei como. Então, Tem aqui, não, eu tenho aqui um share screen aqui, que está aparecendo host disable, que você desabilitou, então você precisa habilitar. olha, pois é, já me falaram isso ontem também, mas eu vou dar uma olhadinha. Calma aí, deixa eu já vou chegar lá. Vamos Tá tranquilo. ver. Pois é, mas. Eu vou fazer o seguinte: eu vou te fazer também hospedar a pessoa que hospeda, porque aí você passa a ter, Entendi. tá certo? Uhum. Aí acho que você tem as opções que eu tenho de fazer. Tá, deixa eu... Aí acho que você tem o share. Agora está aparecendo aqui. Isso. Acho que aí você tem o share. Ops. Ótimo. Peraí, meu launch meeting. O que está acontecendo aqui? Estranho. Não. Esse é você. Eu sei. Não, mas eu sei, mas opa, peraí. Entre a menor, livre a menor canção. Aqui. Eu não estou conseguindo compartilhar, esquisito. Mas eu estou vendo. Mas o que você está vendo? Aprendizagem baseada na comunidade, por isso que eu sei que é você. Não, eu não estou vendo, engraçado. Eu não estou vendo, mas enfim, se você está vendo, ótimo, né? Mas Tá na primeiro slide. deixa eu só ver aqui se isso aqui vai. Esse negócio aqui, você está vendo aqui, está andando os slides? Tá andando os slides, o que Tá, é gestão, tá. e Voltei para o eu. inicial. É Isso. engraçado que aqui eu não vejo, deveria ver aqui, né? Deveria, eu costumo ver, né? Acho É, estranho que você não esteja vendo. deixa eu ver aqui assim. Não, bom, agora eu só estou conseguindo me ver você e vendo aqui do lado. Não está aparecendo a mesma tela, né? Mas tá bom. Só está aparecendo isso como se fosse cheia, é isso? Não, eu não consigo ver aqui, como, por exemplo, no Google Meets, quando eu abro o slide, aparece o slide aberto aqui para mim, entendeu? Sim, e deveria ver aí também. É, Como eu eu, já te confessei que eu não tenho prática, você já percebeu que eu não sou o cara não, ideal para te. não, fica tranquilo. Deixa eu só ver aqui se eu fecho esse. Não, aqui. Não, engraçado, é isso mesmo. Então, assim, pelo menos eu vou perguntando para o povo se eles estão vendo aqui e tal, né? Enfim, né? E dá para ter uma É, ideia, né? o que eu Legal. achei interessante desse instrumento é a resolução de imagem é melhor, tá? É boa, muito boa mesmo. Ele é simples, ao mesmo tempo ele. Agora não posso falar muito porque e não cai.
Tá? Ou seja, Uhum. tem realmente, eu trabalhei com Google Meets e tal, e aí é aquela luta. Então, eu estou abrindo uma outra tela, que é como o pessoal vai ver também, para ir acompanhando, para ver se não tem nenhuma Tá. uma Uhum. discrepância. E se você não se importar, 5 minutinhos, Não, que é o tranquilo. tempo da gente Tá. organizar. A Eliane também vai te apresentar tudo direitinho. Então, tem. São quantas pessoas que vão estar aí, Luiz? Olha, os inscritos são 232 pessoas, Nossa. né? Mas porque tem uma inscrição à parte, né? Tem 232 pessoas e agora é aquela coisa, existe aquela flutuação, né? Nós estamos gravando também para deixar no site, se você nos permitir, tá? Claro. Para que possa ficar e com isso a gente ter aí uma documentação muito interessante. Bom. Depois de você vai falar o Felipe Martins, vai falar o que está na Holanda, né? O José Lima de Portugal, vai falar das experiências lá em Portugal. A professora Isilda está fazendo um bate-papo, né? Porque como não tem a interferência de perguntas na sua apresentação, existe um espaço só para essas perguntas em que se conversa, né? Com os palestrantes que vieram antes, né? Ou seja, é daqui 40 minutos, 50 minutos. Tá? Mas então, por exemplo, quando eu estiver apresentando, se alguém quiser A perguntar, então. gente não tá, a gente não está passando, né? Porque a gente está querendo que você faça dentro da coisa para que possa, vamos dizer, depois ter uma oportunidade todo mundo junto, né? Você tem um tempo maior do que os outros porque você está abrindo, tá? Tá. Então as aberturas são maiores, Uhum. tá? Mas você mesmo pode levantar, se você quiser, a gente te abre e pode passar perguntas para você. A gente Tá só não bom. tem feito Então, tá bom. Eu vou fazer assim, é das 15h30 até as 16 horas, é isso? isso, isso. Tá, então, assim, eu vou falar alguma coisa aqui, abro aí para quem quiser perguntar e pronto. Perfeito, tá bom, Só que eu tá? acho que naquela reunião depois, no final, eu não vou poder estar, tá? Porque eu Não vou... tem problema, porque se você está abrindo agora, Tá. tá? Já tá tranquilo, tá? Beleza. Tá bom. Então, tô aqui. Então, quando você quiser começar, Tá Luiz. bom. 2 minutinhos só para eu abrir aqui a tela. A Eliane também está. E se o Didio quiser amanhã, viu, João? Pode Uhum. ir, viu? Amanhã, eu agradeço, viu, Luiz? Só que amanhã vai estar meio... É lá no Expo Center Norte, né? Isso, isso. Eu acho que amanhã vai ser meio complicado, que ele vai no psicólogo de manhã, então acho que não vai rolar, não. Mas eu agradeço de qualquer forma, viu? E se quiser assistir as competições, tem depois de amanhã e na quarta. É para Hum. ver, né? Ou seja, é uma coisa Legal, bacana, né? bacana, um convite, está convidado aí, você convidado. O Didio Tranquilo. vai curtir muito. Isso eu garanto para você que ele Aham. vai gostar, tá? Eu vou. O problema todo é que também. Mas vamos ver se vai. De Não, qualquer forma, eu final de agradeço. semestre, né? Tá? É aquela coisa. O José Lima não consegue entrar. Eu já vou abrir aí, para ele ficar tranquilo que
Ah, tá aqui. O professor João saiu? Hum? O professor João saiu? Não, tem. Eu não consigo ver. Eu preciso puxar você para... Deixa eu só fazer isso. Vou passar. A pessoa está aqui, sim. Exato. Gente. Não consigo transferir aqui para MN. Ah, você já está no... Eu estou, mas eu não consigo ver. Não, você não está no... Eu preciso passar você. Acho que eu entrei. Deixa eu sentir.
Você consegue acompanhar a palestra? João, Oi? a gente está aqui vendo quem está conseguindo entrar, quem está conseguindo enxergar. Eu estou aqui conferindo, porque eu consigo ver o que você está colocando como share, mas a Eliane, por exemplo, não está conseguindo fazer a entrada como palestrante para poder dividir aqui conosco. Talvez você, João, consiga, mas vamos fazer o seguinte, vamos dar início, eu acho que seria interessante, para que, só um momentinho aqui, fazer uma última coisa aqui para... Não consegue? Não. Você vai colocar. Bom, obrigado a todos, obrigado, professor João. Eu gostaria de, primeiro, não apenas agradecer, mas lembrar, esse é o nosso segundo dia do Simpósio Internacional. Ele é o primeiro simpósio, depois de 13 edições, em que ele ocorreu, é o primeiro simpósio internacional que se dá justamente por conta dessas ferramentas que nós temos. Aqueles que vão comunicar, fazer palestras, se sujeitam às dificuldades das diferenças de fusos horários, e já de antemão agradeço a todos que se dispõem muitas vezes de estar quase no final da noite, outros que estão sem almoço ou que provavelmente acompanhando o processo não vão poder usufruir do domingo. Então, eu agradeço de antemão. Este é um simpósio especial. Esse segundo dia é aberto pelo professor João Arantes, do Amaral, que, primeiro, vem na medida certa do que nós pretendemos para o Instituto Torneio Juvenil de Robótica, visto que, dentre muitas coisas das quais ele poderia falar, nós temos a oportunidade em comum
de que ele venha nos dizer sobre projetos com foco na comunidade, mas aí vem um espaço que eu diria peculiar da fala, que é ensinar jovens a trabalhar com projetos utilizando como oportunidade, como substrato, realmente as necessidades das comunidades. Então, professor Joanes tem um currículo muito vasto, sua experiência no MIT nos é compartilhada hoje, tanto na Universidade Federal de São Paulo, quanto na Universidade de São Paulo. Sua experiência com projetos tanto agrega aos alunos de exatas, quanto também aos alunos que estão hoje se dedicando a aprender como ensinar utilizando essas estratégias e, efetivamente, para aqueles que forem imaginar um professor que tem conhecimento de mecatrônica, porque se formou nessa área e, ao mesmo tempo, tem o carinho de levar estudantes da área de educação que estão fazendo pós-graduação, que são os seus orientandos na Universidade de São Paulo, a encontrar um caminho de diálogo entre as exatas e as humanidades e trabalhar num todo com outras áreas de conhecimento. De fato, professor Arantes, o currículo é nada mais, nada menos do que muito em algo que é muito maior. Então, eu agradeço a presença do professor, eu sei que todos vão poder usufruir bastante de suas palavras e, lembrando, né, nós vamos fazer a gravação para que todos possam aproveitar essa fala do professor em outras oportunidades. Muito obrigado, professor. Obrigado, Luiz. Eu que agradeço aqui o convite, né? Luiz, agradeço o convite. Eu espero que esse simpósio aqui seja bastante assim útil a todos, né? Agradeço o empenho de você, da sua esposa, na organização do simpósio. E eu vou tentar contribuir aqui um pouquinho, né? Vou botar aqui meus 10 centavos de contribuição aqui no simpósio, né? Luiz, eu só queria ter uma informação primeiro. São 15h52. São quantos minutos eu tenho? Você tem 30 minutos, tá. Ou seja, nós começamos 16h30, mais depois, ou menos. Exatamente. Fique Tá. à vontade. Tá bom. Eu só estou conseguindo ver aqui no chat. Deixa eu dar uma olhada. Eu não estou conseguindo ver quantos participantes tem. Você tem essa visão aí? Quantos estão online agora? Eu vou lhe dizer bem a verdade. Nós estamos com um problema aqui, que é justamente aquele que a professora Eliane disse. Nós não estamos tendo visibilidade, não consigo transformar a professora Eliane em palestrante, professor José em palestrante, então eu não sei exatamente, né, o que nós temos, mas estou cuidando disso enquanto, com certeza, você estiver falando. Tá bom. Minha experiência nessa plataforma está me custando. Não, fica tranquilo aqui, né? Bom, eu vou falar rapidamente aqui, né? O que é essa história assim de aprendizagem baseada em comunidade, né? Então, isso aqui não é invenção minha, isso aqui existe no mundo inteiro, né? Com nomes diferentes. Então, isso é chamado lá fora assim de Service-Based Learning, aprendizagem baseada em serviço. Isso aqui é conhecido lá fora também como Community-Based Learning, aprendizagem baseada em comunidade, né? Então, qual é a ideia disso aqui, né? A ideia é transformar aqui a cidade ou a região onde a universidade ou a escola se encontra numa sala de aula, ou seja, né? Você sai dos muros da universidade, né? Você realiza projetos assim em benefício da sociedade. Na verdade, é uma troca, né? Então, os alunos aprendem por meio de atendendo alguma necessidade assim prática da comunidade. Então, por exemplo, né? Isso pode ser feito de diversas formas, é feito de diversas formas lá fora, né? E no Brasil isso está começando assim, de uma forma meio assim incipiente, né?
tem assim uma ou outra iniciativa de um ou outro professor isolado fazendo isso, e não tem uma divulgação assim grande, coisa e tal, né? Então, falar mais ou menos das ideias básicas assim, né? Eu não vou passar muitos slides aqui que eu não quero cansar vocês, né? Mas a ideia toda é o seguinte, né? Que, por exemplo, a minha experiência nisso, deu uma travadinha aqui. Só um segundo, Luiz, começou a chover aqui dentro. Não, fica tranquilo. Vou fechar aqui, pronto. Estamos em casa, literalmente. Literalmente. Deixa eu só... Tá legal. O que eu faço normalmente, né? Eu venho lecionando desde 2002. A coisa mais engraçada, está aparecendo um monte de setas aqui, né? Eu leciono desde 2002 a disciplina Gestão de Projetos. Então, comecei lecionando lá na Universidade de São Paulo, e depois eu passei a lecionar na Universidade Federal de São Paulo. Então, qual que é a ideia básica, né? A ideia é que o projeto aqui é o centro aqui da aprendizagem, né? Então, seja lá qual for a disciplina, os alunos aprendem fazendo. Então, nesse caso específico, eles aprendem técnicas de gestão, elaboração e gestão de projetos, realizando projetos práticos. Bom, projeto prático poderia ser qualquer projeto, a princípio. Poderia ser um projeto de criação de um website, poderia ser um projeto de criação de um livro, poderia ser um projeto de criação de um arquivo, né? De um artigo, né? Mas o que eu venho fazendo esses anos aí que assim um pouquinho diferente é o seguinte, que a gente realiza projetos em prol de clientes reais, né? Então, de 2002 até 2020, né? De 2020 a gente parou por causa da pandemia, né? Mas de assim 2002 a 2019 a gente realizou algumas centenas de projetos em prol de diversas instituições, mais de 50 instituições. Então, a gente trabalhou assim preferencialmente com instituições públicas e do terceiro setor. Então, a gente trabalhou com hospitais, a gente trabalhou com órgãos públicos, né, tipo SECO e Ibirapuera, e a gente vem trabalhando assim com um grande número de organizações não governamentais. Então, são organizações não governamentais que prestam auxílio a pessoas, né, por exemplo, a idosos, que são casas de acolhida de idosos de baixa renda, a orfanatos, casas que atendem crianças vítimas de violência sexual, casas que atendem moradores de rua, casas que atendem crianças que têm câncer e doenças não contagiosas, né? Então, como é que isso funciona, né? Então, assim, ao longo desses quase 20 anos, a gente foi criando uma rede de parceiros institucionais. Então, antes de iniciar o curso na Unifesp ou na USP, eu entro em contato com esses parceiros institucionais, levanto quais são as necessidades, para eles me disserem, que eles me digam quais são as necessidades deles, e as necessidades deles viram temas de projeto. Então, por exemplo, né, a gente começa um ano, sei lá, então da casa assistencial lá, Amor e Esperança, ela tem uma necessidade de cestas básicas, por exemplo. Quantas cestas básicas? Tantas cestas básicas, né? Uma casa que atende moradores de rua tem necessidade de cobertores para os moradores de rua. Então, eles apresentam temas de projetos, e esses temas de projeto eu seleciono alguns, né? Eu seleciono uma parte e passo esses temas de projeto aqui aos alunos. Então, ao longo do curso, em 15 semanas, eles fazem um planejamento do projeto, ou seja, né, olha, qual que é a estratégia que eu vou usar, quem são as pessoas que vão trabalhar no projeto, o que cada uma dessas pessoas vai fazer, quais são as tarefas que eu tenho que fazer no projeto, qual vai ser a sequência dessas tarefas. Então, isso é o planejamento, né? E, em seguida, eles fazem a execução e controle do projeto. Eles colocam em prática aquilo que eles planejaram. Então, por exemplo, vocês estão fazendo um projeto que leva à aquisição de cestas básicas, então eles fazem o planejamento, como é que a gente vai conseguir levantar fundos com isso? A gente vai conseguir doações de pequenas empresas, doações de grandes empresas, a gente vai fazer uma ação aqui no condomínio, a gente trabalha pedindo doação dessas cestas, né? Então, cada grupo tem a sua estratégia. E eles planejam a estratégia, planejam ações que cada um vai tomar ao longo das semanas e começam a executar. Então, ao longo dessas 15 semanas, eles vão desenvolvendo um projeto e, ao final do projeto, eles entregam o produto ou o serviço, né? Então, essa é a ideia, assim, básica, né? Eu estou vendo aqui no chat, deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa. Não, né? Legal, né? Bom, então,
moral aqui da história, né? E o projeto acaba virando assim um laboratório gerencial. Então, assim, os alunos interagem com membros da comunidade. Então, nessa interação com os membros da comunidade, acontece uma troca de saberes. Então, os alunos ali, eles estão passando para os membros da comunidade, assim, conhecimento na área de gestão de projetos, né? Por quê, né? Porque eles têm que definir junto com o parceiro ali qual que é o tema, qual que é o propósito do projeto, quais são os recursos necessários, qual a duração do projeto. Eles têm que negociar o escopo do projeto. Que alguns clientes falam, olha, a gente gostaria aqui que vocês fizessem isso, mais aquilo. Mas aí não é viável. Então, os alunos fazem umas contas e falam, não, mas isso aqui não dá para fazer em 15 semanas, né? Então, vamos restringir o escopo, fazer algumas modificações. Então, tem essa interação ali com o cliente, né? Ou com o cliente, que é esse parceiro comunitário. E essa interação se dá aqui ao longo do projeto inteiro, né? Então, eles estão trocando saberes. Então, é interessante que alguns clientes, alguns parceiros comunitários que a gente trabalhou, quando eles trabalharam no primeiro projeto, no segundo projeto, no ano seguinte, coisa e tal, quando a gente vai lá no 10º projeto, ele já sabe exatamente ali o que os alunos vão fazer, né? Então, eles vão definir o termo de abertura do projeto aqui, né? Eles vão mostrar para a gente aqui as tarefas, o tal do WBS, né? Então, eles já começam a entender, e essa troca, eles vão aprendendo também, os parceiros. E os alunos aprendem com os saberes locais, dos saberes da comunidade. Então, os alunos podem saber assim, alguma coisa de gestão de projetos, mas não sabem nada como atendimento de moradores de rua. E eles aprendem, né? Então, indo na instituição, eles conhecem essa realidade, começam a entender as dificuldades, né? Então, aí eles têm um contato que eles não teriam assim na universidade, né? Então, no final das contas, ganha o aluno, que ele tem a oportunidade de colocar em prática aquilo que ele está aprendendo em gestão de projetos, né? Ganha o parceiro comunitário, que ele tem o apoio de um grupo de estudantes ali que vão levantar recursos ou vão adquirir produtos e serviços em benefício às instituições. E ganham os assistidos pelas instituições. Então, o morador de rua tal, né, ganha lá sei lá, a cesta básica, o cobertor, etc. Né? A criança que tem câncer, que ela ganha ali, sei lá, os medicamentos, comida, enfim, o que foi definido como a necessidade ali do parceiro comunitário, né? Bom, eu poderia, assim, né, falar isso de várias formas. Talvez aqui a forma mais engraçada de falar isso é por meio desse cartoon, né? Então, você vê aqui, né, que é uma dinâmica, estou colocando aqui, não sei se vocês estão vendo, aqui, deixa eu pegar uma caneta aqui, uma spotlight aqui, não sei se vocês estão vendo essa canetinha aqui que eu estou dando, Luiz? Sim, Então, sim. Perfeito. Então, por exemplo, é uma coisa interessante que o aluno aqui ele vai se motivando, quanto mais ele vai trabalhando ali no projeto, mais ele se motiva, né? Mais ele se motiva aqui, né, mais ele vai se dedicando. E é uma coisa interessante, que a motivação do aluno acaba motivando o professor aqui a continuar a trazer aqui novos temas de projetos, né? E com isso a gente vai conseguindo ter uma melhoria aqui do curso ao longo do tempo, né? Ou seja, né, os projetos vão sendo bem-sucedidos, a gente vê o que funcionou, a gente mantém, o que não funcionou, a gente corrige, e para a próxima turma a gente traz aqui os projetos melhores ou mais interessantes. Os alunos eles já vão vendo aqui com os projetos de turmas anteriores as lições aprendidas, né? E ganha também os parceiros comunitários. Esse desenho aqui, na verdade, é um desenho aqui de uma dinâmica do ganha-ganha, né? Ou seja, todo mundo ganha com essa história, né? Ganha, a universidade também ganha, porque muitos desses projetos acabam virando temas de artigos de pesquisa. Então, né, meu grupo de pesquisa, a gente tem publicado assim, nessa área de aprendizagem baseada em comunidade, aprendizagem baseada em projetos, né? Então, para a universidade é muito bom, que assim, conhecimento, né, divulgação do conhecimento, né? Para as comunidades aqui é ótimo, né? Porque no final das contas os alunos estão fazendo centenas de projetos, né? E quando a gente fala assim centenas de projetos, porque vem uma turma e faz um projeto com os moradores de rua, né? A próxima turma faz um segundo projeto com o mesmo ONG que trabalha com os moradores de rua. A outra turma faz um outro projeto. E com isso, ao longo do tempo, você vai somando, apesar da contribuição ser pequena em cada projeto, se você for somando aqui ao longo do tempo, acaba tendo um impacto aqui bastante grande ali na vida das instituições, né? O que mais ali? Deixa eu só parar aqui essa caneta. O que mais ele que eu poderia aqui falar para vocês, né? Bom,
assim, né, o Conselho Nacional de Educação, assim, né, ele fez aqui alguns anos atrás uma portaria, 2018, falando que as universidades deveriam incentivar essa parte aqui, a formação cidadã, ou seja, né, projetos que envolvessem aqui a comunidade, né? Então, isso aqui no ambiente universitário, isso entrou como curricularização da extensão. Então, são matérias em que a universidade tem que 10% dos cursos da universidade tem que ter esse teor extensionista. Ou seja, no final das contas, aqui a Unifesp, as universidades, né, o governo percebeu, né, que olha, isso aqui é importante aqui para a formação aqui dos alunos, né? Bom, assim, todos os projetos que foram feitos ao longo desses anos, eles estão todos documentados, né? Na forma de websites. Então, se você for acessar depois lá o meu website, você vai ver aqui os projetos, né? As lições aprendidas, né? O que foram realizados, né? O que mais que eu posso falar? A abordagem desses cursos aqui que envolve a comunidade é a abordagem assim, de aprendizagem baseada em projeto, né? Ou seja, os alunos aprendem colocando aqui a mão na massa, né? Isso aqui, assim, né? Todo mundo sabe que a melhor forma de aprender é assim, né? Você aprender fazendo. Vocês estão participando aí dessa Olimpíada de Robótica ali, né? E os alunos estão fazendo, né? Porque é a melhor forma de aprender. Não dá para ser teórico da robótica, né? Assim como não dá para ser teórico. Eu sei tudo da teoria da robótica, mas não sei fazer um robô andar, né? É complicado, né? Então, assim, eu não sei programar, sei tudo sobre a teoria da robótica, mas não sei programar um robô, né? É complicado, eu não consigo fazer um robô andar, enfim, né? É a mesma coisa que gestão de projeto, né? Se você só vai aprender gestão de projetos se você gerenciar um projeto, ponto, né? Se você só lê a teoria de gestão de projeto, você tem uma ideia do que se trata, mas não tem a menor ideia como é que coloca isso na prática, né? Isso os educadores, desde o João Dewey, né, ele já falava isso, né? Assim, olha, né, se você aprende quando você reflete ali sobre os projetos, sobre a experiência que você fez, né? E mesmo quando dá errado o projeto, você aprende ali com os erros, né? Enfim, né? Mas não é só o João Dewey, né? O Paulo Freire também falava isso, né? Falava, ensinar não é transferir conhecimento, é criar possibilidades, né, para a produção, né? Enfim, né? Ultimamente o coitado Paulo Freire, né, que não está aqui para se defender, está sendo atacado à torta direita, né? Enfim, né? E o coitado Paulo Freire, né? O que ele falou ali faz sentido, né? Inclusive Paulo Freire é dos educadores mais citados aí no mundo, né? Enfim, né? De referência, né? E, ultimamente aqui o pessoal falando mal dele, é um absurdo, né? Enfim, né? Bom, moral da história, né? O projeto aqui não é receita do bolo, né? E o projeto aqui ele segue um rigor acadêmico, ou seja, tem que estar ligado aqui o conteúdo da disciplina, né? Aí não vai fazer aqui um projeto de nada baseado em nada, né? Assim, né? Nos meus cursos eu brinco, né? Não vai fazer um projeto no Bunda Lelê baseado no Bunda Lelê, né? Não, né? Você está fazendo um projeto aqui que você está seguindo aqui a ementa do curso, que trata das disciplinas, gestão de projetos, eles vão aprender a gestão do tempo, gestão da qualidade, gestão dos riscos, né? Estratégias de captação de recursos, que são as áreas de conhecimento que os alunos têm que ter na parte de gestão de projetos, né? Enfim, olha, a gente aqui já fez centenas de cursos, né? E os nossos parceiros aqui são diversas instituições, por exemplo, a ONG a gente ajuda, trabalha com moradores de rua, herdeiros do futuro, trabalha com vítimas de violência sexual, creches, como, por exemplo, o Lar São José, trabalhava com atendimento de crianças, né, de famílias de baixa renda, orfanatos, né, por exemplo, o Instituto Fazendo História, que o orfanato agora mudou de nome, são casas de acolhida, eles trabalham com uma rede de casas de acolhida, né? Esses aqui são os parceiros da gente, né? Casa Assistencial Amor e Esperança, trabalha com famílias, crianças que têm crianças com câncer, doenças não contagiosas. A gente fez projetos também com o RDV, que trabalha com deficientes visuais, né? Enfim, né? Os claretianos, que trabalham ali com crianças e adolescentes, né? Então, olha, que só isso aqui está desatualizado, né? Agora, para Osasco, a gente já fez quase 200 projetos, né? A gente já fez 200 projetos também por volta, 200 projetos para a USP. A gente já fez aqui uns 400 projetos aqui ao longo desse tempo, né? Assim, o que é interessante aqui também, por exemplo, né? Cada projeto ali tem seu blog, né? Um exemplo de um projeto no aluno, do website dos alunos, quando tem todos os documentos gerenciais que são criados, por exemplo, com WBS, né? Aqui é uma matriz de risco, né? Então está lá disponível, né? Para quem quiser ver os projetos, estão todos documentados, todos os documentos gerenciais que foram criados estão lá. Por exemplo, isso aqui foi um projeto que foi feito com a Santa Casa, São Paulo, um projeto de aquisição de muletas, né?
aqui a equipe de projeto, a equipe de alunos da Unifesp, as muletas que eles adquiriram, né? Tem um projeto aqui de material de higiene com a Casa Assistencial Amor e Esperança. Esses aqui são os alunos, né? E as pessoas da ONG. Aqui foi o material que foi adquirido ao longo do projeto, né? Mas ele também fez outros tipos de projeto, tipo auxílios, né? Então, por exemplo, uma funcionária da Unifesp, né, da limpeza, ela foi despedida, coisa e tal, né? Contenção de verba, sei lá o quê. E ela estava grávida, né? Então, os projetos, os alunos vão fazer um projeto aqui para dar o material necessário aqui para a criança dela, né? Para o bebê. Então, aqui, aquisição fraldas, berço, não sei o que das quantas. Isso aqui também são feitos. Né? A gente fez assim, são centenas de projetos que foram feitos, né? Com as mais diversas instituições. Esses projetos assim, o que eu faço normalmente? Tempos em tempos, eu compilo todos esses dados, escrevo alguns artigos, né? Para o mundo ter conhecimento disso. Ou seja, não é uma coisa que a gente faz aqui no quintal, né? Ninguém ficou sabendo, não é não, né? Inclusive, a minha preferência é publicar sempre em jornais internacionais, né? Não em português também, porque não só as pessoas que falam a língua portuguesa vão ter acesso a isso. Em inglês, que é a língua da ciência, né? Então, e a gente publicou aqui mais de, sei lá, não, quase uns 20 e tantos artigos aqui internacionais, em jornais, que tratam de pesquisação, né, de ensino e aprendizagem, enfim, né? Que mais ali que eu posso falar para vocês? Eu poderia aqui passar aqui uma semana, aqui, só mostrando fotos aqui de projetos aqui que a gente fez com leprosário, projetos que a gente fez aqui, aquisição de cobertores, né? Projetos aqui com idosos, isso aqui são todas fotos, né, de projetos reais, né? Então, as pessoas estão aparecendo nas fotos ali, ou são prestadores de serviço, como esse caso, uma reforma que a gente fez numa caixa, né? Ou alunos, né? E tem projetos de criação de livros, tem projetos de aquisição de Kombi, né? Então, era uma Kombi que levava, era uma instituição, um orfanato que levava as crianças ali para a escola e não tinha como levar, né, tal, né? Então, eles precisavam de uma Kombi. Os alunos, em 15 semanas, adquiriram uma Kombi, né? Projeto Cestas Básicas, Cesta de Natal, projeto de aquisição de mesas, cadeiras escolares, sofás, para, né, festas de Natal para as crianças de baixa renda, restauração de piso, projeto de aquisição de brinquedos, né? Aquisição de violões, aquisição de geladeiras, né, para a ONG. Sempre está falando essa aquisição, é sempre para a ONG que precisa disso. Né? A geladeira aqui, para o orfanato. A geladeira para onde? Para casa de assistência. Aqui uma sala de aula, uma sala ali que foi reformada ali para um projeto ali de atendimento psicológico de crianças vítimas de violência sexual, né? Reformas de instalações, que é uma área aqui de dança, de ginástica, foi feita numa instituição que atendia adolescentes, projetos de paisagismo, né? Projetos de reforma elétrica, né? Criação de centros de inclusão digital, criação assim de guias de ONGs, né? Alguns desses projetos aqui tiveram repercussão nacional, né? Então, assim, são projetos mais antigos, né? Foi na época do Gilberto de Menstein que a gente fez projetos ali com ele, né? Projetos que a gente fez saiu na Folha de São Paulo, saiu na CBN, coisa e tal, né? Teve uma boa... A gente fez projetos também com prefeitura, né? Acho que o projeto tem uma boa repercussão, coisa e tal, né? Enfim, teve alguns projetos que o prefeito de São Paulo foi lá na época, era o Kassab, né? Foi lá em sala de aula lá para ver lá o resultado do projeto e coisa e tal, né? Assim, onde é que a gente pode encontrar, bom, mais informações? Você pode encontrar informações no meu site. No meu site aqui tem todos os artigos que foram publicados que descrevem esses projetos, né? E, enfim, está tudo lá, né? Deixa eu parar aqui, compartilhar isso, Luiz. Deixa eu ver se eu mostro aqui só o site para terminar. Sim, por gentileza. Tá, mais ou menos aqui, para não atrasar aqui. Deixa eu só abrir o site aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar o site aqui. Ops. Esse aqui. Você está vendo, Luiz? Vocês estão vendo aí? Sim, perfeito. É o site, né? Bom, esse o meu site aqui, quem quiser anotar aí, é www.joaoarantes.com. João sem tio, joaoarantes.com, né? Quando você cai aqui no site, e no site aqui dos cursos, tem o curso aqui de gestão de projetos, né? E no curso de gestão de projetos, você tem aqui a listagem de todos os projetos que foram feitos, tá? Desde 2014, quando eu entrei lá na Unifesp, Osasco,
até 2019 aqui, que foram os projetos, esses foram os projetos sociais. 2020 teve a pandemia e acabou não tendo projeto, né? A gente parou por quê? Para evitar o contágio, né? A gente não queria colocar os alunos ali para, né, fazer aglomerações, né? Não é nada disso, a gente parou, né? E 2021 a gente começou, a gente mudou um pouco também, continuou a pandemia, a gente fez outros projetos, mas eram projetos que, nesse caso aqui, eram projetos mais teóricos, aí não envolvia, né? Era criação de artigos, né, tal, né? Foram feitos em relações internacionais, né? Mas só para vocês terem assim, uma ideia, né, quando a gente fala assim, blog, em websites, projetos, aqui são tudo feito para os alunos, esses websites. Então, do início aqui, por exemplo, é um projeto aqui, Refugiados de Guerra, né, que foi feito pelos alunos. E tem aqui todas as atividades semanais que foram realizadas pelos alunos, né, semana a semana. O que que os alunos fizeram, o que que os alunos aprenderam, né? Por quê? Porque quando você escreve o que você fez, quando você reflete sobre o que você fez, do ponto de vista da neurociência, é aí que você aprende. Você está fortalecendo as conexões neurais, você está estabelecendo aqui uma aprendizagem de longo prazo, né? Então, as alunos aqui eu estimulo, olha, faça aqui a rede de atividades do projeto, fala o que fez, escreve o que você aprendeu, né? E eu vou dando feedback aqui semanal ali para os alunos, né? Para o andamento aqui do projeto, até a entrega aqui do produto ou serviço. Então, você vê que no website dos alunos, tem ali os projetos, né? Tem a equipe do projeto, né? Quem foram as pessoas que fizeram os projetos, né? Tem os documentos gerenciais que foram criados, termo de abertura do projeto da ABS, você clicar lá, você vê aqui os documentos. Então, esse aqui é um banco de dados aqui, né? Esse aqui é um documento gerencial criado pelos alunos, né? Você tem um banco de dados aqui de todos os projetos, né? Enfim, né? Que mais que eu ia falar para vocês em relação a isso, né? Que isso aqui é importante para compartilhar assim conhecimento, né? Como é que a gente compartilha conhecimento? Só assim, né? Para voltando aqui, né? No meu site, né? O que a gente, devido à pandemia, a gente mudou tudo, né? Eu falei, não dá para fazer projetos sociais aqui, não dá para botar ali os alunos em contato com os clientes, que vai ser muito complicado, né? E a gente também está entrando numa crise violenta, e nem sei quando é que a gente vai sair, se é que a gente vai sair dessa crise, né? Então, os alunos conseguirem recursos com a empresa, aqui, primeiro tem que achar a empresa, né? Vai saber se vai sobrar alguma empresa aqui depois dessa crise, né? Então, a gente mudou um pouquinho. Então, por exemplo, esse ano aqui, que são os projetos em andamento, né? Eu mudei totalmente o curso, né? Falei assim, olha, tá bom, vocês vão continuar fazendo projetos, só que esses projetos aqui vão ser, olha só que coisa engraçada, Luiz, você inspirando aqui, né? Que esse projeto aqui vai ser um projeto de uma Olimpíada, só que não vai ser uma Olimpíada de robótica, vai ser uma Olimpíada aqui de ciência de dados. Então, o que os alunos fazem, né? Eles vão trabalhar em equipe, durante 15 semanas vão aprender data science, né? Ciência de dados. Por que eles vão aprender data science, né? Eles vão aprender aqui R, né, a ferramenta aqui de computação, mas vão aprender estatística descritiva, estatística inferencial, né, análise multivariada e coisa e tal, regressão, né? E no final das contas eles vão competir numa Olimpíada, né? Então assim, já que não está tendo assim esses parceiros comunitários, né? A gente mudou um pouquinho, né? Então só por que eu estou falando isso, né, gente? Porque assim, eu não sei se eu vou continuar mais fazendo projetos aqui envolvendo a comunidade. Por quê? Várias razões. Primeira razão, né? Primeiro, assim, para fazer isso, você precisa ter um apoio institucional. E, assim, o apoio que a gente tem, institucional que a gente tem, assim, pode fazer, né, o projeto, né? Não existe, assim, ainda, como existem universidades mais avançadas aqui no mundo, né? Olha, um grupo, assim, dentro da universidade, aqui, um setor que dê apoio aos professores que fazem projetos com a comunidade, né? Não existe isso, né? Fala, né, o que dê apoio a essas instituições. Então, isso tudo aqui parte da iniciativa do professor. Então, o professor que entra em contato com instituições, o professor que propõe ter um projeto, né, o professor que, né, organiza todo o curso, os alunos vão e fazem e tal. Então, com isso, você acaba ficando numa condição de vulnerabilidade, né, o professor, né? Porque se alguma coisa der errada, né, então, digamos, olha, nunca aconteceu isso, mas digamos, né, que o aluno vai, né, faz um projeto aqui e quando ele está entregando produto e serviço, bateu o carro, morreu, né? Aí quem é o responsável? Isso aqui é da matéria do professor Joana, né? Não sei o que das quatro, né, tal, né? Então tem esses riscos aqui envolvidos que eu resolvi topar esses riscos por 20 anos, né?
não deu nenhum problema, nunca, né? Deus ajuda, né? Não deu nenhum problema. Só que, assim, esse é um problema, né? Assim, o risco fica tudo nas costas do professor. Segundo, assim, aí assim, o inferno são os outros, né? Aí alguns outros professores começam a falar também, né? Começa a maledicência, falar, não, o que você faz é assistencialismo, né? Já vi professor falando isso. Então, o professor falando, não, você ensina os alunos a vender rifa. Um monte de coisa assim, né? Que você ouve assim, né? Esse apaga, né? O retorno que você ganha dos colegas, né? Alguns colegas, né? É isso, né? Tal, né? Então, tem isso, quer dizer, como se não bastasse, que é assim, a tarefa de organização num curso desse, né? Que envolve comunidade e tal, a carga de trabalho para o professor é infinita, né? Muito maior que os projetos, puramente acadêmico, né? Falar de gestão de projeto passando slides aqui é extremamente fácil, né? Bata 10 slides, 100 slides, 500 slides, aí vai ver aquele negócio, né? Facílimo, assim. Agora, fazer um projeto real, que tem um cliente real, você tem que entrar em contato com o cliente real, planejar os projetos, mandar os temas de projeto antes, acompanhar os projetos, ver o feedback dos clientes, né? Dos parceiros, que também, tem essa complexidade, né? Que os alunos, além de você ter que gerenciar os alunos, tem que gerenciar os parceiros. E às vezes os parceiros têm problemas, às vezes não respondem no tempo adequado, ou de repente um parceiro é grosso com um aluno. Então, uma série de conflitos ali que você tem que gerenciar, né? No final das contas, né? Então, a carga, o estresse em cima do professor é grande, a carga de trabalho é muito maior do que a carga normal. Reconhecimento, assim, não espere reconhecimento que não vai ter, porque, assim, você virou um professor exótico, esse exótico, né? Esse cara é exótico, ele faz esse negócio e tal, né? Reconhecimento nulo, né? Críticas, chove críticas em cima, né? Então, né? Paulada, bordoada, pontapé e tijolada, né? Que você vai recebendo por fazer isso. Por outro lado, assim, reconhecimento que a gente tem é de quem mais precisa, né? Então, das ONGs, das pessoas atendidas pelas ONGs e dos alunos, eles adoram fazer isso, tal, né? Só que, assim, então, Luiz, desculpa a primeira mão aqui, cansei, né? Eu já fiz a minha parte, fiz 400 projetos aí com os alunos, cansei. Assim, legal, bacana, né? Mas eu não vou ficar mais saco de porrada aqui, assim, né? Saco de pancada ali de professor. E eu acho, e esses projetos novos que eu estou propondo, acho que tem muito a ver aqui com o caminho da Olimpíada, né, Luiz? Porque agora, né, assim, eu sou engenheiro, tal, né? Adoro números, né, tal, né? Então, agora que eu estou fazendo os projetos na área de ciências de dados. E uma coisa que eu também percebi é o seguinte, né? A gente está fazendo projetos em relação porque atendendo a ONGs, pessoas que têm condição de vulnerabilidade social, mas eu comecei a perceber que os meus alunos estão em condição de vulnerabilidade intelectual, né? Por que isso, né? Sei lá, né? Eu dei um curso numa pós-graduação aqui, né? E eu apliquei uma provinha assim básica de estatística para alunos de mestrado e doutorado, né? Como era no meio da pandemia, eu tinha alunos de mestrado e doutorado aqui do Brasil inteiro, então tinha lá mais de 30 instituições. A média de alunos de mestrado e doutorado para conceitos básicos de estatística, média 2. Aí eu falei, não é possível um negócio desse, né? Então, como é que um aluno termina uma graduação, né, faz um mestrado, vem com um doutorado e não tem uma ideia do que é média, né? Não sabe calcular uma média, não sabe qual a diferença entre uma média e uma mediana, né? Assim, é assustador isso, né? Aí eu percebi, opa, peraí, né? Talvez o buraco seja mais embaixo, né? Talvez eu tenha que ir nos cursos de gestão de projetos, eu tenho que reforçar esses conceitos básicos, fazer com que eles, por exemplo, nesse curso agora nessa Olimpíada de Ciências de Dados, a cada semana eu dou um desafio para eles, 10 questões, mas eu mando um banco de dados reais. Então, olha, banco de dados aqui da ONU, né? Banco de dados aqui da Titanic, né? Banco de dados não sei o que das plantas. Aí eu peço para ele, quantos passageiros aqui de primeira classe eles morreram, né? Quantos de terceira classe? Quantos eram homens? Quantos eram mulheres, né? Assim, vamos fazer uma regressão linear disso aqui, né? Vamos ver assim, se a sobrevivência tem a ver com a classe social, passagem, coisa e tal. Então, com isso, você força aos alunos a conectarem o que eles aprenderam em outras matérias. Então, o que está sendo bastante interessante assim é que os alunos lá que estão fazendo esse curso falam, puxa, né? Eu tinha tido aula de estatística, esqueci tudo, paguei e tal, né? E agora, quando eu estou nessa matéria, eu estou vendo, opa, estou relembrando, estou vendo que eu preciso lembrar que o negócio que não é só aprender a pagar e coisa e tal, né? Estou vendo uma aplicação prática, né? Assim, só para fechar, Luiz, 5 minutinhos finais aqui, o que também, assim, só um feedback desses projetos sociais. Assim, né, ao longo desses anos, isso foi bastante interessante também, assim, às vezes vinha ex-alunos falar comigo. Então, sei lá, eu estava no shopping, de repente veio um aluno falar comigo,
me agradecer. Eu falei, você está me agradecendo? Eu falei, não, o negócio é o seguinte, eu consegui meu emprego por causa de você, né? Eu falei, como assim? Porque quando eles vão nas entrevistas lá das empresas, aí os entrevistadores perguntam, vem cá, você tem alguma experiência, né, em gestão de projetos? Ah, tenho sim, né? Eu fiz um projeto real, não sei o que fiz isso, eu fiz com uma ONG e tal, lá na Unifesp, né? A gente fez um plano de gestão de projetos, a gente fez aqui o WBS, a matriz de risco, a gente colocou em prática o plano, e não sei mais o que, eu quero ter tudo na cabeça dele, por quê? Porque ele participou, né? Ele não vai esquecer isso nessa experiência. E os caras acabam conseguindo emprego assim, né? Acabam, opa, peraí, esse cara aqui é formado na área X, que não tem muito a ver com a área que a gente queria, mas ele tem experiência prática aqui em gestão de projetos, né? Então, vários alunos vieram falar comigo que conseguiram esse emprego por causa dessa disciplina. Eu espero que também, agora, eu mudando aqui o foco da disciplina para ciência de dados, tal, eles também venham conseguir emprego nessa área, né? Porque o mundo aqui está caminhando nessa direção. A gente está afogado aqui em números e a gente tem que tirar conhecimento desses números, né? Então, transformar dado em informação em conhecimento, né? Enfim. Bom, Luiz, e demais, né? Deixa eu ver se tem alguém aqui com alguma coisa no chat. Deixa eu ver aqui. Professor João, parabéns pelo trabalho, Felipe Martins. E obrigado pela interessante apresentação. Tem algumas perguntas. Os alunos recebem créditos por participar desse projeto? Sim, viu, Felipe? É porque é uma matéria regular da Unifesp. Então, é uma matéria que é regular, assim, o curso tal, eles recebem créditos acadêmicos, sim, né? É como matéria regular. A única coisa é que, além de eles receberem o crédito acadêmico, sei lá, né, eles também recebem horas extensionistas que eles têm que ter. Então, ela faz uma matéria ali comigo, né, 60 horas de extensão também, né? A segunda pergunta, os projetos precisam ter relação com a grade curricular do curso? Não necessariamente. Normalmente, quando eu faço assim, esses projetos, eu tirava todo mundo da zona de conforto. Porque, por exemplo, eu já dei esse projeto aí para, sei lá, economia, ciências contábeis, né? Agora estou dando para relações internacionais e mais relações contábeis, economia, tem um que eu estou esquecendo, mas enfim. Né? Então, o que acontece? Né? E contábeis, né? Então, o que acontece? Os alunos, eles vêm de áreas diferentes aqui, e, de repente, sai todo mundo da zona de conforto, né? Isso aqui não tem a ver com economia, tem a ver com contábil, tem a ver com gestão. Então, eles aprendem gestão de projetos, eles vão usar a gestão de projetos para qualquer projeto. Seja um projeto aqui no submarino, construção do submarino de propulsão nuclear, ou seja um projeto aqui de reforma do apartamento, ou seja um projeto não. As ferramentas de gestão de projetos que eles aprendem, usa para qualquer tipo de projeto, né? Então, essa pergunta aqui foi bastante interessante, porque uma vez ali a polícia do pensamento, né? A polícia do pensamento é os colegas, né? Infernos são os outros, né? Uma colega lá de um outro departamento, né? Veio falar comigo, não, mas você deveria dar um projeto na área de ciências contábeis. Você deveria fazer um projeto aqui de FINEP, não sei o quê, pedindo, né, tal. Eu falei assim, olha, né, assim, é a mesma coisa, você fala assim, olha, você vai estudar estatística para administradores, que deve ser diferente da estatística para engenheiros. Não, estatística é estatística, né? Você usa aqui com as aplicações diferentes. Mesma coisa gestão de projetos. Gestão de projetos é gestão de projeto. Ponto. Né? Você usa com um projeto que for. Né? Isso eu tive que explicar lá para a professora, coisa e tal, mas que ainda não entendeu, não. Né? Depois me tiraram lá do departamento. Não, deveria ter, né? Assim, né? Raposa é azul, né? O cara vai lá, estão verdes, né? Não, né? Porque você, né? Enfim, né? Me lembra aquelas palavras lá, Fontaine, né? Do cara lá do lobo e a raposa, o lobo dando os argumentos ali para devorar a raposa, a ovelha, né? Ah, mas não foi você que fez, né? Começa a falar para a ovelha e o lobo, não foi você que fez isso. Ah, mas eu não fiz isso. Não. Ah, se não foi você, foi seu pai, foi sua mãe, né? Tum, aí vai embora. Enfim, né? Mas, assim, respondendo, tá? Felipe, é isso, viu? Eu estou vendo também uma pergunta aqui da Eliane, comentário, parabéns, suas falas são sempre muito importantes, proveitosas à lista. Minha pergunta, qual a sua opinião com relação à atual demanda de educação básica com metodologias baseadas em projetos? As escolas estão preparadas para isso? Obrigado, Eliane. Olha, assim, né? Você lembra aquele filme lá, De Volta para o Futuro, né? Tinha 1, 2 e 3, né? Então, em 2000, no ano 2000, eu estava terminando o MIT, a gente fazia... Assim, o pessoal nem mais pergunta, não se conversa lá fora, né, MIT, se vale a pena usar metodologia ativa, né?
O professor já usa há décadas esse negócio do apoio, então todo mundo usa, todos os cursos, mas ninguém mais pergunta. Aquele problema já é resolvido, sabe, né? Então, assim, não se pergunta mais isso, né? E no currículo, a formação dos professores, os caras aprendem isso, né? Assim, o cara vai lá fazer um curso de pedagogia, ele tem que aprender metodologia ativa, não tem jeito, né? O Canadá, assim, eles têm um consórcio lá que, nossa, né? Os caras, né? Metodologia ativa desde o começo, né? Assim, países, primeiro, Dinamarca, né? Os caras, a graduação das metodologias ativas, né? O curso todo é da metodologia ativa, né? No Brasil, o pessoal ouviu o galo cantar e não sabe bem ainda onde, né? Que o galo está cantando, né? Então, metodologia ativa, bota um projetinho lá e faz, né? Não é isso, né? É assim, não é assim, ó, vou lá, faço um projetinho no final do curso e tudo se resolve. Não é. O projeto não é a cereja do bolo, né? Então, tem, né, o projeto, o curso todo está centrado no projeto, desde a primeira aula até a última aula, e você tem que estruturar o projeto assim, permitindo, né, olha, assim, revisão crítica, permitindo pesquisa em profundidade, permitindo compartilhamento de conhecimentos, né? Então, tem umas premissas básicas da metodologia da aprendizagem baseada em projeto. Se as escolas brasileiras aqui estão preparadas para isso? Sinceramente, eu não vejo, tá? Não vejo, né? Isso, né? Não vejo isso porque eu tenho umas alunos são dessas escolas ali, né? Tem escolas nacionais, internacionais, né? Com raríssimas exceções. Então, assim, né, dá um testemunho assim que eu vejo que é muito bem feito. Então, eu vou falar que uma escola aqui brasileira que é muito bem feito isso é a British College do Brasil. A escola brasileira, British College do Brasil, né? Que cujos professores vêm de fora e tem professores brasileiros também, né? E lá, isso é muito bem feito. Então, muito bem organizado. Então, meu filho faz a escola, né? E, assim, todas as disciplinas, né? Então, ele estava aprendendo sobre, sei lá, Mesoamérica. Ele estava aprendendo Mesoamérica na aula lá de História, ele estava estudando texto da Mesoamérica na aula de inglês, ele estava fazendo arte, desenho lá da Mesoamérica, ele passou aqui vários meses mergulhado na Mesoamérica, né? Saiu disso aqui nesse ano agora, está fazendo um projeto sobre crime e castigo, né? Crime and punishment, né? Então ele foi estudando lá a história, sistemas lá penais do mundo inteiro, coisa e tal. Então ele estava aprendendo isso em inglês, ele fazia isso na matéria em artes, ele estava desenhando, fazia um modelo lá numa prisão e não sei mais o que das quantas. Então, assim, escola brasileira eu conheço, essa escola realmente está indo muito bem, que é a British College do Brasil, que realmente faz isso, né? Algumas outras escolas eu ouço aqui, ali, muito na propaganda. Então, você vai ver no site da escola, né? Virou moda. Metodologia ativa, coisa e tal, né? Mas você vai ver ali, assim. E outra forma de ver onde que foi publicado, né? Vem cá, fez isso aqui, publicou. Mas se fez, não publicou, é alguma coisa meio esquisita, né? Enfim, né? E outra pergunta, assim, as escolas estão preparadas para isso? Minha resposta é não, né? Uma ou outra, assim, raríssimas exceções. Com muita confusão com o que realmente projeto. Não é, o pessoal, né, não entende, né? O que é o projeto, né? O projeto é um conjunto de atividades que você vai realizar, né, dentro de um determinado tempo para criar um produto ou serviço ou um resultado único. É isso, né? Então, criar alguma coisa, não vou colocar assim de uma maneira mais fácil, né? Trabalhar em equipe e desenvolver alguma coisa, né? Enfim, né, ao longo do tempo, seguindo um certo planejamento. Não é um bundaleiro, vamos ver no que dá isso aqui, né? Não é isso, né? Então, essa é a ideia, mas é uma coisa temporária, né? Tem começo, meio e fim, né? Tem um plano, que vocês têm os entregáveis, tem as datas das entregas, né? Então, essa é que é a ideia ali de projeto que o pessoal às vezes confunde, né? Bom, Luiz, eu passei 2 minutos aí do horário, né? Se quem mais tiver nada aí, eu vou embora para passar, galera. Não. Eu tenho até a obrigação, como a professora Eliane está impedindo, nós estamos com o nosso sistema estranhamente esquisito, ou seja, duplamente confuso. A professora Eliane não teve a condição de estar na minha situação de fazer perguntas, então, a minha pergunta, ela reflete aquilo que, em geral, a professora Eliane faz, que é engajar suas falas àquilo que ocorreu já no simpósio, para quem for consultar aí o material, no final do dia de ontem, Renato e Lucas, eu chamo assim, por uma intimidade de ex-professor e aluno, eles cresceram fazendo projetos de robótica, e foram convidados, que estão fora do Brasil, para poder falar o que isso provavelmente significou na vida deles. E eles fizeram uma série de avaliações e disseram, uma pergunta final para eles, eu fiz e gostaria de fazer para você, João.
Falo, é especulação, mas é nossa obrigação inevitável de questionar. Imaginando que nós estamos lidando com um processo de inovação cada vez mais rápido, cada vez mais amplo, como ocorreu quando eu perguntei para os meninos, porque hoje eles trabalham, né, nesse tipo de categoria de atividade, e inclusive que envolve o risco, como o que você, ao elaborar um tipo de curso totalmente que a gente diria no Brasil é inovador, tá certo? Envolve risco, mas levando-se em conta que isso será inevitável, levando-se em conta que essa zona de conforto que antigamente esperava o profissional que saía da faculdade, que é um recém-formado, para que ele pudesse ficar uma carreira longa, fazendo praticamente as mesmas coisas, eu lhe pergunto o seguinte: há condição para que a nossa escola, a nossa universidade, possa resolver esse impasse que vai envolver empregabilidade, que vai envolver a capacidade do indivíduo de projetar a sua vida com os instrumentos e estratégias que ele adquiriu na sua formação. Há condições da gente ou transformar ou continuar fazendo o mesmo e obter algum resultado positivo? Eu acho que tem uma frase, não sei se é de Einstein que fala isso, né? Se, assim, a loucura, né? Você fazer as coisas da mesma forma, né? Esperar resultados diferentes. Né? Isso é loucura, né? Eu acho que, assim, Luiz, né? Nos últimos 2 anos eu tenho trabalhado com o professor Felipe Freni, da Universidade de Harvard, né? E ele trabalha com essa parte de neurociência, coisa e tal. Ele escreveu um livro, né? Recomendo todo mundo aqui a ler esse livro, eu acho que esse livro deve ser adotado em todas as escolas brasileiras para todos os professores, né? Que é o Paradoxo da Educação, né? Então, o que acontece, né? Assim, as escolas, elas são criadas assim, em função dos modelos mentais tradicionais, né? Então, é uma coisa interessante, né? Você vê no processo de formação dos professores brasileiros, né? Uma boa parte deles, né? Vou falar professores universitários, né? Então, o professor lá fez a graduação, que, né? Com aulas centradas no professor, né? Então, o professor vai lá, 200 mil slides, o aluno ali tentando, né, absorver aquele monte de coisa, não vai absorver nem 10%, né, olha aquele negócio todo tal, né, depois desliga, o cérebro desliga ali, né, vira ruído de fundo, vira música, o professor está falando, né, depois de 10 minutos, né. Então, o cara ouve isso aqui, no final das contas, um dos paradoxos é esse, né, que o professor se sente bem porque ele, nossa, cobrir isso tudo aqui de matéria aqui para os alunos, né? O aluno se sente assim bem, fala, nossa, né, o professor aqui, esse professor é bom, nossa, quanta coisa que ele me ensinou, né? Mas ele se sente culpado também, fala, puxa, né? Como é que eu sou tão burro, né? Tantas coisas aqui, como é que eu não consegui gravar esse negócio todo? Porque seu cérebro, ele não é assim um pote de água, você encheu o cérebro para resolver. Não, você tem que fazer as conexões, né, neurais, você leva tempo, as conexões, você tem que conectar com essa experiência nova com as experiências que você tem, né? Então, se você não faz isso, né, assim, o paradoxo, né? O cara vai, despede aquela matéria, o aluno vai, né? Fica ali ouvindo aquele negócio ali, né? E termina, né? Depois sai estudando de novo, perdendo tempo, porque não aprendeu na aula, não aprendeu fazendo coisa e tal. E o aluno ali, ele passa um processo de formação dele vários anos, assim, né? Passar a graduação inteira, 5 anos, né? Dificilmente ele vai pegar um professor que vai dar um curso que usa metodologia ativa, coisa e tal. Não, né? Por quê? Porque o professor foi formado nisso, né? Então, foi formado nisso, né? Que é mais engraçado ainda nas universidades públicas, no concurso da universidade pública, né, a coisa mais engraçada do mundo, né? Que tem lá, né, a parte, ó, tudo errado no sistema, né? Tem a parte lá, primeiro, né, olha, você vai fazer uma prova aqui, né, para provar que você sabe, né? Então, para provar que você passou na universidade e aprendeu. É absurdo, né? Então, você fez lá a poli, né? Você vai fazer uma prova para saber que você realmente sabe fazer, né? Absurdo, né? Depois disso, aí que a coisa mais grotesca, agora você vai dar uma aula e você é avaliado na tua aula expositiva. Você é avaliado naquele negócio, é aula central, professor, slide 1, slide 2, tá, mas você não pode passar dos 45 minutos. Aí fica lá avaliado, falou bem, mostrou exemplo. Nada prático, não é, né? Você não é avaliado. Então, você vê que todos os mecanismos acabam reforçando o modelo errado, né? Então, o professor foi formado assim, foi avaliado assim, inclusive para a universidade ele passou numa prova para ver se ele sabe fazer isso, e depois, né, ele vai replicar aquilo que ele aprendeu. Então, uma tragédia das gerações, né? Então, a geração anterior passa o modelo errado para a próxima geração, que passa. E o que é pior ainda nas universidades públicas, né, sejam federais, tal,
que uma vez que ele passou no estágio probatório, ele fica para ali para sempre, até a morte, né? Fazendo da mesma forma. Então, não tem um incentivo à mudança. Né? Então, se alguém for meter o bedelho da forma que ele está fazendo, fala, não, e a minha liberdade de cátedra? Eu falo do jeito que eu quero, pô, eu sei, não sou catedrático, eu faço desse jeito. Né? Então, assim, Luiz, eu tenho esperança de mudança. Assim, olha, eu não vejo assim, um movimento, assim, falar, isso aqui está muito errado, vamos mudar. Não vejo isso. Está errado, vamos fazer isso. Não vejo isso. Né? Eu vejo que o pessoal está, em algumas instituições privadas, o pessoal está acordando para isso. E nós estamos vendo que algumas universidades privadas já estão entrando no modelo aqui de aprendizagem baseado em projeto. Não vai fazer projeto. Né? Inclusive, tem uma universidade agora que está sendo criada ali lá dentro da USP, no IPT, uma universidade privada, que ela é toda, assim, o projeto dela é toda baseado em projeto do primeiro e último ano. O cara vai aprender a fazer, né, na área de tecnologia da informação, né? Então, assim, há alguns assim pequenos sinais de mudança, né? Vai demorar tempo, né, até mudar esses modelos mentais dominantes. Então, assim, a resposta que eu te dou, infelizmente, a curto prazo, eu não vejo assim uma mudança grande, talvez em uma ou outra instituição, né? Tem algumas ilhas assim de excelência aqui no Brasil que estão indo para esse caminho, né? Então, não vejo assim, eu realmente eu acho que isso é muito triste, para a verdade. Eu acho que assim, a tragédia das gerações, aprendi errado, vou passar errado, por 30 anos eu vou passar errado, e o próximo, e pior, que eu estou formando pessoas da forma errada e que vão fazer de novo errado, né? Enfim, eu acho que é isso, tá? Olha, professor, eu acho incrível, é muito importante a gente fazer aqui uma questão de mérito, de valor nas suas palavras, porque buscar a verdade daquilo que nós achamos e apresentá-la aos outros é também um ato de coragem. A sua colocação sobre as experiências de aprendizagem em projeto e os riscos que o professor assume no processo é algo que todos aqueles que não lidam com aprendizagem baseada em projetos ignoram quando ensinam através dos seus slides. E isso certamente tem um dos custos mais altos para o futuro professor que, inocentemente, ao tentar começar alguma coisa sem as devidas precauções e sem o incentivo e a providência divina, acaba, de repente, encontrando alguma coisa fatídica. Eu vou aproveitar, professor, muito obrigado para agradecer. Esse é um material valiosíssimo, ficará no site. Seu site estará, se o professor nos permitir, indicado no site, tá? Não apenas do simpósio, mas também do torneio, que vive efetivamente de aprendizagem baseada em projetos. Ou seja, de alguma maneira, a grande dificuldade que nós temos e encontramos no Brasil, quando lidamos com os professores, é que muitos deles começam sua vida fazendo isso, auxiliando os alunos, mas, curiosamente, uma boa parte deles não prossegue depois de 2, 3 anos. Esse é um fato absolutamente concreto que nós podemos ver. Ou seja, não existe aquilo que seria algo fundamental na formação dos alunos, na formação principalmente de núcleos de conhecimento, porque isso envolve, olha, nós ganhamos know-how e estamos passando para os mais novos, e os professores não prosseguem. Muito obrigado, professor. Impagável. Tá? Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, Luiz, agradeço a você, agradeço a sua esposa, a Eliane, e desejo aqui muitas felicidades aqui nesse simpósio, né? E, enfim, nesse congresso que vocês estão fazendo, tá bom? Então, Obrigado, professor. grande abraço para vocês, tchau. Tchau, tchau.